Bom, é, boa noite para todo mundo que está aqui. Muito obrigada pela presença. Hoje é dia 12 de junho de 2025 e a gente do Labirinto tem a alegria de fazer esse encontro virtual. Vai ser uma conversa rápida, uma conversa talvez introdutória, eu espero, para a gente poder desenvolver mais coisas juntos, né? É, essa nossa atividade, né? A gente já estava pensando ela já há bastante tempo dentro do labirinto, assim, pela nossa história, assim, com blog, e curiosos também, né, para saber o que os nossos vizinhos estavam fazendo. A gente tem também a presença da Kim, né, que é um trabalho que eu venho desenvolvendo com a Kim já há um tempo na Platypus, que é um outro blog. Então, uma alegria ter vocês aqui. É, Esse é um evento bilíngue, falado majoritariamente em português, o que vai ser um desafio para Kim, que ela está ali tentando ver como é que funciona isso, né? A gente tinha pensado primeiro em usar os captions do Google Meet, mas parece que não está funcionando para ela, então ela vai tá enfrentando esse desafio da tradução, né? Que eu acho que é uma coisa bem interessante. Assim, eu nunca estive nunca também organizei, eu estive num evento bilíngue majoritariamente falando na outra língua, né? Sempre tive em eventos em inglês, então a gente está experimentando isso também. Quem quiser tentar usar esse botão CC aqui, né, do Google Meet, quando a Kim falar, ele traduz, né, do inglês para o português, aí vocês podem acompanhar também. Queria agradecer muito ao Pedro, a Ana, a Thaís e a Kim pelo aceite, por estar aqui hoje, né, nesse dia frio. Eu estou em São Paulo e está um frio danado, acho que em Campinas está frio, mas, gente, aqui está muito frio, está muito úmido e um dia feio, assim, então muito obrigada por estarem aqui, por disponibilizar o tempo de vocês. Queria agradecer a Daniela também, a Daniela está aqui, a Daniela Mânica, que é a coordenadora do Labirinto, que deu um apoio enorme para que essa reunião acontecesse, né? Esse evento é um evento organizado pelo Labirinto e também pela RAFECT, né, que é a rede latino-americana de antropologia feminista das ciências e tecnologias. Eu estou corporificando esses dois lugares, a Dani também, né? Eu vou falar brevemente como a gente vai se organizar, como é que vai ser a dinâmica, e já vou passar a palavra para a Kim. A Kim vai ser a primeira pessoa a falar. Então, cada um de nós, né, eu, Pedro, a Kim, a ordem vai ser, na verdade, a Kim, a Ana, a Thaís, o Pedro e eu, a gente vai ter 10 minutos de fala, cada um, para apresentar um pouco da nossa relação com blogs acadêmicos, né, como que a gente trabalha isso, como isso cruzou a nossa carreira, a nossa vida. E depois disso a gente vai abrir para perguntas, né? Nosso teto hoje são 8 horas da noite, então a gente vai fazer essas falas de uma forma rápida para dar um tempinho para a gente poder conversar também. Então, eu sou a Clarissa, eu nem sei se eu me apresentei, né? Eu sou a Clarissa, mas acho que eu me apresentei sim. E eu vou chamar a Kim. Kim, it's your turn. This is much. I will present you in Portuguese and give you the speech. Então, a Kim, ela é pós-doutoranda na Universidade de Toronto e pesquisadora das interações entre tecnologia de dados e estudos sobre deficiência. Ela é editora-chefe da Platypus, um blog internacional de estudos de ciência, e ela também é afiliada a instituições como Data and Society e Disco Network. Ela vai falar um pouco sobre a importância dos blogs científicos como espaço de divulgação acadêmica, a trajetória dela na Platypus e como plataformas digitais podem ampliar acesso ao conhecimento. A Platypus é um blog muito interessante, né? Para quem não conhece, eu vou deixar eu acho que no chat só vai conseguir ver os coordenadores, mas acessar Platypus Blog no Google, que está associado à CASTAC, né? Que é o Comitê de Antropologia da Ciência, Tecnologia e Computação também. E é isso. Kim, go ahead.
Thank you for your patience with me. I'm just gonna put the text that I'm reading in the chat, which hopefully will make it more accessible for folks who want to follow along. I am so honored and glad to be here with you all today and to have the chance to think and talk with you all about what I imagine is a labor of love for so many of us. And I'm especially grateful to Clarissa for extending this invitation to join. The remarks of what I will read there in Portuguese, and I'm excited to talk about the work that I do as the managing editor of Platypus, where I was previously a contributing editor for 3 years before I stepped into this role. I'll do this by way of talking very briefly about my own trajectory as a researcher, writer, and educator. I began my PhD as a statistician in a school of education where I was working on the evaluation of the effectiveness of learning programs that were introduced at the stage of early childhood. And in the first couple of years of my PhD, as I was working on what it meant to evaluate learning, specifically the question of how we know who has learned effectively and what factors contribute to effectiveness, I realized that there was a need to problematize the notion of effectiveness. For instance, one question I quickly became interested in was through the lens of disability, especially as it related to the interpretation of test scores. So, how would one be able to locate seemingly poor performance on test scores versus a disability, especially if the student taking the test did not have a formal diagnosis of disability? To follow this question, I found at that point that I had to step away from working with larger quantitative data sets alone. Instead, this interest in finding disability in quantitative data, more broadly, the question of when, where, and how disability comes to be measured, led me to a different set of critical methods relating to the study of technologies of quantification, including ethnography, interviews, and visiting the archives. Uh, and while I know that this transition sounds really smooth here today, it was, of course, a confusing and unexpected one. I found myself about halfway through my PhD wanting to study something entirely different than that what I had originally thought I would be studying. And through the lens of attending a bit more critically and with more nuance to processes that were otherwise often taken for granted as scientific and objective. This is, of course, a roundabout way of shouting out science and technology studies, STS, which I didn't know at that point existed as a field. I first came to SCS through Platypus when I was a bit unsure of what my path would look like as a graduate student. I did so because I had begun to do a dual PhD between quantitative methods in education and anthropology, and wanted to find a way to tie those seemingly disparate disciplines and set of methods together. A friend at that point suggested that blogging might be a more manageable means through which to get my toes wet, rather than beginning by setting an expectation for myself to be writing longer pieces, such as journal articles. So I expressed interest in and applied to be a part of the contributing editor team at Platypus. And once I began, I liked it so much that I clearly haven't left since then. I will say a little bit about the blog more broadly and how it is situated because before I talk about the kinds of work that it does. It is the official blog of the Committee for the Anthropology of Science, Technology, and Computing, which is a part of the General Anthropology Division of the American Anthropological Association. Some of this institutional location was admittedly a bit intimidating to me when I first thought about whether my work would fit here. I wondered if it was anthropological enough, both in theory and method. But through my time with the blog, I have come to think of it more broadly as a science studies blog and one that welcomes a range of scholarship engaging with questions of science and technology.
As a contributing editor, my responsibility when I first started was to curate 4 posts a year, nothing too lengthy, 1,200 to 1,800 words. One of these could be something I had written myself, but for the other 3 posts, I had to have found authors who were interested in contributing short pieces. Being a contributing editor at Platypus, this opened up my world. I think particularly my network of people interested in issues similar to those I was interested in ways I had absolutely not imagined. And finding those 3 other authors each year meant that I had to reach out to 3 other people at least who would be interested in writing for the blog. As someone who was just getting to know the field that they wanted a career in, this allowed me to think about who I might reach out to and pushed me as well to make a pitch to them for why blogging was important. Some of these initial conversations were nerve-wracking. I know how much pressure there is to publish or perish in academia, and I didn't quite know what to say to convince people that writing for a venue that wasn't a peer-reviewed academic journal was still worth their time. However, I will say that the conversations deeply surprised me. Very few people said no. I found not only a network of authors, but particularly one of other early career scholars through Platypus who were eager to try out ideas in writing and to receive feedback on them. So, for instance, a friend authored a methodological piece a few years ago on studying algorithms and then used that shorter blog post as the first step in developing a chapter of her book manuscript. Of course, there was and still is much more freedom to take these pieces in a coherent direction than single 4 blog posts. Over the years, we have had series on the blog, which is to say a curation of 4 or more posts on a single theme. We also really value publishing in languages other than English, which is something I will say a little bit about in a few minutes. Um, as we have grown as a blog, we have also expanded the kind of posts that we have up. In 2024, we had over 60 posts up, and almost half of them were in a second language. Some of these languages included, of course, Portuguese, Spanish, Korean, Serbian, Hindi, German, and Burmese. And in addition to including new posts that were part of a series, we also had a variety of creative and multimodal formats, including a tarot deck for the biotechnological age, a series of audio ethnographies, a comic and illustrated bedtime story, Dreamscape, an ethnographic visual storyboard, and a DIY manual for feminist STS figurations. I'm so excited to see what other creative formats this year and next year will bring. Another thing that I've really appreciated about being a part of the Platypus blog, both in my current role and also previously as a contributing editor, is the chance to read and review work that other people submit. My personal experience with reviewing for academic journals has been that I'm often asked to review work that is very closely related to my own. But while reviewing posts as a contributing editor, I often got sent ones that were different from my area of expertise, which pushed me in turn to become a reader that engaged closely with the way the argument was structured, and to think of it for a more general audience. I also began to think more closely about what made for writing out a coherent argument in a shorter manner than I was used to, say, a dissertation chapter, which in turn expanded how I thought about my own writing and the writing of many others that I'm lucky to think with. Um, I would be lying if I said that I anticipated a blog would be read as widely as, say, journal articles or academic monographs. And while the audience is different, I have been often surprised, especially when people come up to me to tell me that they read a piece on the blog or that they assign it when they teach. Being a part of the Platypus community has really significantly shaped how I think about knowledge creation and engagement with conversations in and beyond academia. And I think the blog has played a really important role in building out many parts of the world that I had otherwise not noticed the doors opening to. I think this is getting a bit longer than I had anticipated, so I will pause here.
but not before adding Platypus Runs as a blog all year round, and we warmly welcome contributions. If you think you have an idea that you'd like to write about, please don't hesitate to get in touch with me at editor@caststack.org. Of course, if you think you'd like to be a contributing editor or a multimodal contributing editor too, I'd be happy to chat more when we go to questions or over email about what that would look like. And thank you all so much for listening. Thank you so much, Kim. I love Platypus. Platypus is amazing. Thank you for being here. And so agora a gente vai ir adiante, né? Eu vou então chamar aqui para conversar com a gente a Ana de Medeiros Arndt, acho que deve ser pronunciar assim. A Ana, ela é professora livre docente no Departamento de Genética, Evolução, Microbiologia e Imunologia do Instituto de Biologia da Unicamp, e ela também coordena o blog de ciência da Unicamp. A pesquisa dela aborda a interface entre genética, produção de conhecimento científico e sociedade, com enfoque em perspectivas feministas. Ela vai compartilhar um pouquinho da experiência sobre divulgação científica e a importância de plataformas digitais para a divulgação científica. Então, eu vou agora convidar você. Muito obrigada, Ana. Aí você pode apresentar. Bom, obrigada pelo convite. Vocês estão me escutando bem? Sim? Então tá. Bom, eu não fiz uma apresentação formal e muito menos tão organizada assim como a Kim, né? Eu sou mais caótica assim um pouco. Mas eu vou falar um pouquinho da minha experiência, de onde veio a divulgação científica e como que eu cheguei até aqui, o que faz uma pessoa dentro de um departamento de genética, coordenador de divulgação científica, né? E o que isso tudo tem a ver uma coisa com a outra. Então, bom, eu sou bióloga, né? Sou formada em ciências biológicas, sou gaúcha, e eu estou aqui na Unicamp faz 9 anos e sou professora universitária há 20 anos. Esse ano está completando 20 anos de docência universitária. E eu entrei muito no campo da divulgação científica, eu diria que em vários sentidos por acaso, que eu acho que é como grande parte dos divulgadores científicos acabam na divulgação científica, assim, né? Pelo menos quem vem do campo das ciências, né? Quem não começa dentro do campo mais da comunicação social em si, acaba indo para a divulgação científica muito sem querer, eu diria assim, né? Então, a minha entrada na divulgação científica, eu estava começando a pensar meu projeto de doutorado. Meu projeto de doutorado, ele tentou analisar como que a genética falava sobre seres humanos. Né? Como é que a genética narra quem é ser humano? Esse sempre foi meu objeto de pesquisa desde que eu saí da graduação. E em determinado momento, eu fiz o meu mestrado dentro da escola e o meu doutorado, eu resolvi que eu queria investigar outra instância de produção de saber. E aí eu fui investigar uma das instâncias de produção de saber aqui do Brasil, que para mim é uma das que mais marca a minha trajetória como aquela pessoa que queria fazer ciência, que foi para o campo da ciência, que queria estudar alguma coisa da ciência, que é a revista Ciência Hoje. Então, quem foi uma criança na década de 80 no Brasil, né, e entrou na graduação na década de 90, teve muito contato com essa revista, né? Era uma revista muito voltada para um público infantil, infanto-juvenil, e de adolescência, assim, né, juventude. E eu sempre gostei muito da Ciência Hoje, e que é uma das maiores revistas de divulgação científica brasileira, né? E eu disse, cara, eu vou estudar a revista que eu gosto de ler, porque afinal, doutorado a gente vai ficar estudando 4 anos, melhor que eu estude alguma coisa que eu goste. E fui, então, tentar entender como que a revista, como é que a genética humana aparecia na revista. E aí, óbvio que para isso eu fui estudar, para além da própria genética, eu fui estudar como que a divulgação científica acontece ali, né? Então, em termos teóricos, eu fui para a divulgação científica nesse sentido, de entender um veículo de divulgação científica. E, ao mesmo tempo, eu comecei a produzir também divulgação científica em blogs.
né? Na época eu tinha um blog de educação em ciência, um nome criativo de educação em ciências, e ele está ainda ativo não, ele ainda existe, né? Mas eu parei de produzir lá. E quando eu terminei meu doutorado, acabou surgindo essa vaga aqui no Unicamp, eu passei, né? Vim para cá, então, em 2016, e entrei em contato com o projeto Blog Ciências do Unicamp. Durante toda essa trajetória, então, que foi de 2008 a 2016, eu continuei produzindo, fazendo divulgação científica para professores e professoras de biologia, né? Sobre educação e sobre biologia, né? Então, modos de, enfim, que tipo de enfrentamentos docentes encontram na escola e como bases teóricas e científicas pensam sobre isso, né? Então, meu blog era um pouco sobre isso. E aí eu entrei em contato com o Blog Ciência do Unicamp. O Blog Ciência do Unicamp é um projeto que existe desde 2015, né? Então, ele existe antes de eu entrar no Unicamp. Ele é feito muito num modelo que existia de blogs na época dos anos 2000 até, né? Quando começam as redes sociais efetivamente a ganhar espaço, né? E se popularizar, que eram os condomínios de blogs, né? Que a gente chamava. Então, tu tem um nome central e vários blogs que se associam a isso. Então, o Blog Ciência Unicamp, ele se inspira no Science Blogs Brasil, né, que era uma marca de divulgação científica, de um conglomerado, digamos assim, e faz um projeto, então, que é institucional de divulgação científica para grupos de pesquisa, pesquisadores da Unicamp. Vai começar no LabJOR, né, com a Vera Toledo, e com o André Garcia, que é funcionário da Unicamp, na época estava fazendo doutorado sobre isso. E eu entrei em 2016, fiquei sabendo, eu disse, agora eu vou poder trazer meu blog para dentro da instituição e começar a trabalhar aqui. E aos poucos, claro que, né, eu sou uma pessoa super introvertida, então eu entrei no projeto já rachando, já fui me apresentar para a Vera, e a Vera disse, olha, eu vou me aposentar. Em coisa de menos de um ano, a Vera disse, olha, eu vou me aposentar. E eu precisava de uma professora que tivesse essa posição, que é entrar no projeto e já querer participar, e já querer, né, ver como é que funciona a administração e tal. Então, é o seguinte, eu vou passar o projeto para ti. Então, eu herdei o projeto, né? Eu não sou a idealizadora dele, eu herdei o blog Ciência da Unicamp. Na época, ele começou com 15 blogs, na época ele já estava com uns 40, mais ou menos. Hoje nós somos cerca de 130 a 150, né? Tem alguns numas categorias meio voláteis, digamos assim, mas nós somos mais de 100 blogs. E nós competíamos com o Science Blogs Brasil para ser a maior rede de blogs do mundo. No início da pandemia, o Science Blogs Brasil veio para o Blogs Unicamp e virou nosso repositório, né? A gente agora recebe o Science Blogs Brasil para eles não perderem o conteúdo, porque eles têm uma quantidade de conteúdo gigante, né? Assim, anos e anos de produção. Então, nós viramos o repositório deles e com isso a gente né? Nós somos o maior sistema de blogs em quantidade de canais e provavelmente em quantidade de conteúdos escritos também. E acho que nós somos o segundo projeto institucional, ou seja, vinculados a uma universidade. Né? Eu acho que tem, enfim, um ou dois que abriram um pouquinho antes do Blogs Unicamp. E aí, desde a coordenação, eu virei coordenadora em 2019, depois disso veio a pandemia, né? Então, assim, finalzinho de 2019, eu ganhei minha portaria, e aí com a pandemia eu tive um enfrentamento que é estar à frente de um portal de divulgação científica da universidade, em meio a um momento de muita desinformação, enfim, vocês estavam lá, né? Vocês viram, se vocês vivenciaram isso, né? Então, foi quando a gente resolveu modificar o projeto. Paradoxalmente, no meio do caos, a gente falou assim, a gente precisa de um outro modo de pensar isso, né? Que é, por que a gente quer fazer divulgação científica no meio disso, no meio desse momento? Clarissa, se eu passar do tempo, tu me muta aí que eu vou entender o recado. Por que a gente quer fazer divulgação científica nesse momento? A partir de que pressupostos?
E como que a gente vai fazer isso no meio de um enfrentamento como esse, né? Então, nós somos o primeiro projeto do Brasil vinculado à universidade a ter um site dedicado à Covid-19 para divulgação científica. Nós integramos a força-tarefa da Unicamp e ali, nesse momento, a gente entendeu que a gente não queria falar de ciência pura e simplesmente, mas nós queríamos cunhar um conceito de divulgação científica que tivesse relação com o que a gente estava enfrentando, né? Então, a ideia é de inserir a ciência em domínio público e tornar a ciência uma ferramenta para pensar o cotidiano. Né? Então, a ciência como uma construção humana e como construção humana, ela também é uma ferramenta de pensamento. E a partir disso, quer dizer, assim, como é que a gente pode tomar decisões no nosso cotidiano, partindo de pressupostos científicos e eventualmente questionando pressupostos científicos também, porque também parte da ciência é o movimento do questionamento, né? Então, é dentro dessa linha que hoje a gente tem trabalhado no blog Ciência da Unicamp, que nós estamos ampliando o nosso projeto. Hoje a gente está tentando estabelecer uma revista de divulgação científica. Ela já existe, na verdade, né, a revista, mas a gente viu que era um passo maior do que as pernas, assim, nesse primeiro momento. A gente achou que ia dar conta de fazer 4 números por ano e estamos tentando agora lançar um por ano mais robusto e ver como isso vai funcionar, né? E acho que por enquanto é isso, assim, né? Sou uma coordenadora de um projeto de divulgação científica enorme, né? E que está tentando se restabelecer pós-crise. Sou coordenadora de um projeto que pesquisa a própria divulgação, né? E estamos tentando se estabelecer como um grupo que também, além de tudo, é majoritariamente feminino e feminista, né? E aí isso também tem todo um espaço dentro da divulgação científica super específica, eu acho. É isso. Muito obrigada, Ana. Então, agora eu vou chamar a Thaís para se apresentar também. É um prazer te conhecer, Thaís. Eu acho que o blog do Jequiti também foi uma... Eu acompanho faz muito tempo já, então muito legal te conhecer ao vivo, né? A Thais Lassalle, né? Ela é divulgadora científica e doutora em antropologia social pela Unicamp, com pesquisas focadas em estudos da internet, cultura digital e novas mídias. Atualmente ela é editora-chefe do blog do Jequiti, né? Que vai vinculado ao grupo de estudos interdisciplinares em ciência e tecnologia, lá do DPCT, lá da Unicamp, Departamento de Políticas Científicas e Tecnológicas. Ela vai falar um pouquinho dos caminhos pelos quais a pesquisa dela sobre relação entre cinema de ficção científica, blockbuster, e a recepção online desses filmes cruzou com o blog do Jequiti, então, bem curioso. Também discutirá a trajetória do Jequiti, a importância do blog do Jequiti na divulgação científica e no diálogo com a sociedade. Então, Thaís, bem-vinda. Olá, pessoal, boa noite. Antes de mais nada, eu queria agradecer ao Labirinto, à Rafect, pelo convite, em meu nome e também em nome do Jequiti. É um prazer imenso estar aqui falando dessa grande intersecção que une todos nós, né, que é o gosto por blogs, por ciência, por divulgação científica, enfim. Eu vou começar falando do que me trouxe até aqui, para depois falar de modo mais amplo do Jequiti e, enfim, de tudo que nos liga. Bom, vamos começar do começo. Eu me tornei adolescente nos anos 2000, quando a internet era um lugar bem menos caótico e bem diferente do que a gente conhece hoje em dia. E, evidentemente, eu tinha um blog e visitava uma série de outros blogs, como era até típico, né, do começo dos anos 2000, era bem comum as pessoas terem blog e tal. E, assim, eu também acabei usando o Google Reader como indexador de blogs, enfim, outro período da vida online. Ao mesmo tempo, desde muito jovem, eu tinha muito interesse por ciência, química, física, alguma parte da biologia. Minha mãe era doutora em química, ela fez pós-doutorado, né, lá na USP de Ribeirão, trabalhava em laboratório, e tudo isso me despertava muita curiosidade, né, e eu também tinha muito interesse por cinema.
era muito fã de ficção científica, então eu sempre fiquei nesse meio de campo entre o fascínio por dois mundos aparentemente distantes e muito diferentes, e pela possibilidade, né, de juntar os dois. Mas, enfim, plot twist. Eu não me tornei nem química, nem cineasta, e fui parar na graduação em Ciências Sociais, né? Mas tanto a ciência quanto o cinema, eles se mantiveram como interesses para mim, né? E acabaram se tornando inspiração, né, para as minhas pesquisas. No mestrado, eu estudei a noção de humano na ficção científica hollywoodiana, que é bem uma junção, né, entre ciência e ficção. E no doutorado, como a Caísa já falou, eu estudei a recepção online, né, do filme Os Últimos Jedi, da franquia Star Wars. E aí eu me mantive mais no cinema, mas parti um pouco mais para a área de tecnologia, estudando as big techs, a plataformização, a construção de discursos em ambientes digitais, enfim. Uma coisa que me fascinou muito durante o meu doutorado, que chegou até a ganhar um capítulo só para ela, foi a ideia de blockbuster. Eu juro que vai fazer sentido. Blockbuster é um estilo de filme muito dependente do marketing, muito dependente de se tornar um assunto público, de toda uma cadeia de consumo que vai muito além da tela do cinema. O filme, nesse contexto, ele também precisa se transformar em brinquedo, em camiseta, em livro, em série, enfim. Mas o que mais me chamou a atenção no blockbuster foi como a união dessas características dele acabam tornando ele uma tecnologia de entretenimento e também de comunicação. E aí é o ponto central que liga eu estar aqui hoje. O meu doutorado, ele também acabou me levando a estudar a extrema-direita, o que é meio inevitável estudando espaços digitais hoje em dia, mas eu pude notar também, durante meu doutorado, como parte do domínio da direita nas plataformas vem de um projeto comunicacional. E aí a comunicação como área do conhecimento se tornou uma nova obsessão, assim, na minha vida, né? Muito pela impressão de que, assim, quem não comunica se trumbica, como diria o outro, né? E aí foi assim que, depois do doutorado, eu acabei me candidatando para a vaga de editora do blog do Jeict, que eu ocupo graças à Bolsa Mídia Ciência da FAPESP. E foi assim que a minha trajetória se cruzou com a do Jeict. Eu já tinha algumas relações com o Jeict, né? Em eventos do Jeict, fiz algumas coisas com o Jeict. O Yama, que era o editor antes de mim, nós tínhamos um laboratório de pesquisa que também fazia muitas coisas com o Jeict. Enfim, e o que é o Jeict, né? Vocês podem estar se perguntando. O Jeict é o grupo de estudos interdisciplinares em ciência e tecnologia, fundado e até hoje liderado pelo professor Marco Monteiro, que é ligado ao Departamento de Política Científica e Tecnológica do IG da Unicamp. E assim, desde o começo do Jeict, o Marco e os pesquisadores que compunham o grupo entendiam a importância da divulgação do que era discutido, do que era produzido por eles. O grupo foi fundado em 2011 e o primeiro post do blog do Jeict já é de 2012. Então, assim, antes do Jeict completar 1 ano de idade, a galera já estava com essa preocupação de tornar público, né, o que estava sendo debatido ali, né? E desde o começo, os posts do blog têm como principal preocupação justamente tornar público, né, o que é estudado pelo grupo. De certa maneira, como um projeto comunicacional mesmo, né? Eu entendo, conversando, né, trabalhando junto com o Marco, conversando com ele e tendo tido contato com os posts do blog desde o começo, me parece mesmo assim, que tem um projeto comunicacional ali, né? Entender a importância de se fazer divulgação científica, né? Não só para aproximar o que é produzido dentro do grupo de um público externo a ele, mas também por entender que existe muito a se disputar e que a comunicação científica ela é o canal, né? Um dos canais para realizar isso, né? E aqui, assim, eu já vou me encaminhando para o fim.
Eu falo mais rápido do que eu sempre escrevo textos curtos e falo, não, vou falar e vai durar 10 minutos. E eu falo que nem um foguete e dura 5. Mas a Clarissa, né, no e-mail de convite, ela colocou uma pergunta, né, para gente. E eu acho que o Jake, desde muito cedo, fez essa aposta na divulgação científica e respondendo a Clarissa, e isso ser tão comum entre os grupos, né, voltados para ciência e tecnologia, eu tenho a impressão que isso tem a ver, e agora eu vou puxar a sardinha um pouco para o meu lado, né, antropóloga adora fazer isso, né, tem a ver com uma certa reflexividade, que eu acho que é muito peculiar dos estudos de ciência e tecnologia, e da relação muito profunda que essa área tem com a antropologia, né? Eu acho que, de certa maneira, né, os estudos de ciência e tecnologia é meio uma grande intersecção, né? Claro, existem estudos que não são antropológicos, ou que, enfim, mas eu acho que a antropologia informa muito, né? É bastante informativa dentro dos estudos de ciência e tecnologia. E a antropologia, se ela tem uma obsessão, essa obsessão é a reflexividade. A antropologia, nos seus mais de 100 anos, é absolutamente maluca com a ideia de pensar sobre si mesma, sobre o que ela mesma faz e como ela faz, como ela constrói, né, o seu próprio conhecimento, até como uma culpa meio colonizadora, né? Já sentamos como inimigo e agora a gente talvez queira se afastar dele, enfim. E eu acho que isso contagiou muito os estudos em ciência e tecnologia. E, de certa maneira, refletir sobre ciência, sobre como ela é feita, sobre quais são os meandros da ciência, no fim das contas, também refletir sobre comunicação, porque a ciência não se populariza, e aí eu posso até estar falando, mesmo entre os próprios pares, né? Aliás, ciência que não se populariza, mesmo entre os próprios pares, acaba não atingindo o seu próprio fim. Ninguém pesquisa para si, a gente sempre pesquisa um pouco para si também, é bem da verdade, mas principalmente para os outros, né? Afinal, tudo que permeia a nossa vida acadêmica e todos os, pelo menos no Brasil, é bastante público e é bastante voltado para o público e a gente é muito financiado por entidades públicas. Então, essa preocupação de devolver, né, para o público e de alcançar, né, ninguém pesquisa também para não ser citado, todo mundo quer ser citado, enfim. Então, uma ciência que não alcança essa finalidade, que acaba não sendo nem debatida por outros, acaba se ensimesmando, né, e acaba não atingindo o auge que ela poderia atingir, né. Mas, enfim, eu acho que eu vou ficando por aqui. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigada. Obrigada, Thaís. Então, agora eu vou chamar o Pedro Teixeira. Ele é docente do Departamento de Sociologia do IFISH, na Unicamp, e coordenador de Sociologia dos Processos de Associação, o LASPA, responsável pela gestão do site do LASPA. Ele vai discutir um pouco da evolução do site, né, desde a criação do WordPress até a migração para domínio próprio, e destacará a estrutura do site, os conteúdos de maior relevância e os desafios na gestão desse site, né? E também vai falar um pouquinho sobre o papel do site como ferramenta de comunicação e integração dentro do laboratório. Então, passo a palavra para você, Pedro. Muito obrigado, Clarissa. Espero que todo mundo esteja ouvindo bem. Então, é um prazer estar aqui. Agradeço a Clarissa pela iniciativa, né, de fazer esse encontro. Um trabalho que às vezes é invisível, né, de manutenção desses sistemas, então é legal a gente se conhecer. Prazer conhecer vocês, Thaís, Ana e Kim. Pleasure to meet you, Kim. Bom, como a Clarissa já falou, eu sou professor do Departamento de Sociologia no IFISH e coordenador do LASPA, e minha formação é em antropologia.
Bom, a Clarissa me convidou para falar um pouquinho sobre o motivo da existência do site do LASPA e sobre a importância do site para o próprio LASPA, né? Então, para fazer isso, eu pensei em começar, mais ou menos que nem a Thaís e a Ana fizeram, falando um pouquinho do meu envolvimento, né, com a publicação online. Eu comecei a ter essa vida online, né, de publicar coisas online nos anos 90. Alguém aqui já ouviu falar do GeoCities, do Yahoo? Pois é, eu comecei no GeoCities, eu tinha um site lá, e naquela época a gente ainda chamava a internet de ciberespaço, ou realidade virtual, né? Era uma coisa o meu site era meio viagem, assim, meio psicodélico, como se a gente estivesse realmente num outro espaço, assim. Não era uma coisa acadêmica, né? Era uma coisa mais artística. Mas já era um impulso meu, assim, de ter uma presença online, né? Uma certa ideia de que se a gente não está online, em certo sentido, como se a gente não existisse nesse mundo contemporâneo. Então eu tinha essa sensação. Então foi daí que começou o meu drive para começar a publicar e ter sites próprios, né, na internet. E esses dias eu estava até tentando achar o meu site do GeoCities e não tem mais. Ele realmente não existe mais, foi perdido, infelizmente. Mas aí, em 2009, faz algum tempo já, eu comecei eu fiz o meu primeiro site acadêmico, né? Então era um site na plataforma WordPress. Na época tinha muitas plataformas, né, que a gente podia usar para publicar, porque é legal porque a gente não precisava saber programação, né? A gente fazia uma conta e já podia publicar coisas online, fotos. Então, mas no WordPress tinha a possibilidade de você editar com alguns códigos lá próprios da linguagem do site. E aí eu comecei a aprender esses códigos, né? São bem simples mesmo. E me acostumei muito. Então eu fiz 2 sites eu fiz muitos sites, acho que eu devo ter feito uns 30 sites até hoje, assim, todos nessa plataforma WordPress, né? Aí em 2009 eu fiz então o meu site pessoal, e em 2011 eu fiz o primeiro site para o laboratório. Foi o primeiro site assim realmente que não era meu, não era pessoal meu, era um site para o laboratório já de sociologia dos processos de associação. Então foi em 2011 que eu fiz o primeiro. Eu queria mostrar aqui como que ele era. Eu vou tentar compartilhar a minha janela. Vamos ver se dá certo. Tá, eu acho que está dando certo, né? Esse aqui ele ainda está online, tá? Esse é o primeiro site do LASPA, e ele tem não sei se dá para ver aí na barra de endereço, que ele é wordpress.com, então ele é hospedado no servidor do WordPress. Então era uma coisa gratuita, mas eu não podia, eu era obrigado a manter esse nome aqui no endereço do site. E aí, assim, o site é principalmente um lugar para, né, já foi desde o início, um lugar para compartilhar conhecimento, leituras, arquivos, fichamentos, resenhas, trabalho acadêmico, né, num espírito assim de que ia ser muito triste que todo esse trabalho que eu tenho, né, como pesquisador, ficasse apenas no meu HD, né, e ninguém pudesse ter acesso a isso. Então, esse foi, desde o início, o espírito do site do LASPA. Aí, durante a pandemia, e durante o trágico período que a gente viveu, né, político e de negacionismo, foi um período extremamente difícil, né? E aí, nesse período, eu comecei a entrar em crise também com a plataforma WordPress, porque eles começaram a pôr publicidade nos sites com maior agressividade, vamos dizer assim.
E aí eu já não estava gostando muito da possibilidade, por exemplo, de anos e anos de trabalho meu estarem na mão de uma empresa que a qualquer momento poderia fazer qualquer coisa com esse conteúdo. Então eu comecei a me preocupar com isso, e aí eu fiz esse movimento importante para mim, que foi comprar um domínio próprio, né? Então eu fui lá no registro.br, né? Criei o registro laspa.slg.br, descobri que tem essa terminação SLG, que é sociologia, e aí começou então uma nova fase do site do LASPA, que é esse aqui, que é o site atual, que eu acho que vocês estão vendo, e que a proposta continua sendo a mesma, de divulgação de eventos acadêmicos, publicação de fichamentos, de resenhas. Eu tenho aqui nesse site um sistema também de categorias, né? Então dá para ver que a maior parte do conteúdo é fichamentos, mas tem também divulgação e etc. E tem também um sistema de tags que identificam por autores, sobrenome de autores, né, para que fica bem claro que o site é acadêmico, né? Então tem os autores mais citados nas postagens. Aqui o vencedor é o Bruno Latour, né? Em segundo lugar, Gilbert Simondon. E ele tem várias páginas, né? Então tem uma página na qual eu apresento um pouco o laboratório, falo um pouco sobre a história do laboratório. Tem outra página onde eu apresento os integrantes do laboratório, com algumas fotos e algumas informações. Tem uma página onde eu sintetizo algumas publicações que a gente considera mais interessantes de divulgar, né, para que as pessoas que entrem no site tenham alguma ideia da nossa produção acadêmica, e uma aba de projetos, onde eu tento apresentar minimamente assim, alguns projetos que estão em desenvolvimento no laboratório. E a página de publicações eu consegui fazer esse sistema de sanfona, né, que a gente clica e ele abre, né? Então tem aqui as publicações do pessoal do laboratório. Além disso, comecei também uma entrada no Instagram, porque, assim, esse site, ele tem uma frequência de mais ou menos 50, em média, 50 pessoas por dia entram no site, né? Às vezes é mais, às vezes é menos, e a ideia do site é realmente que mais pessoas conheçam, né, o nosso trabalho na Unicamp. Então, foi nesse espírito também que eu criei uma página no Instagram. E o objetivo da página no Instagram é trazer as pessoas para o site, né, que elas saiam da plataforma e venham para o site acadêmico. Não sei até que ponto isso está funcionando, mas essa é a ideia. Eu queria só contar uma curiosidade, já estou acabando. Aqui, acho que vocês estão vendo, isso aqui são as páginas mais visitadas, né, do site do LASPA, e são todos fichamentos acadêmicos, né? Tem um fichamento do livro Educação e Sociologia, do Durkheim, tem um verbete sobre a concepção de praxis, do Marx, um fichamento do livro As Regras do Método Sociológico, do Durkheim, um trabalho que eu fiz de fazer um resumo do livro, do texto do Walter Benjamin sobre a história da fotografia, incluindo as fotografias sobre a qual ele estava falando, e etc. E aí esses são os mais visualizados, o que me dá... A gente não pode confiar 100% nessas estatísticas, eu acho, mas dá uma ideia, assim, de que o público que frequenta o site do LASPA são realmente pesquisadores e estudantes, né, em busca de resumos, fichamentos e resenhas. E aí, para, então, terminar essa minha fala, só dizer que sou eu que faço praticamente todo o trabalho do site. Eu tive o apoio de alguns colegas do LASPA. O Stefano, por exemplo, me ajudou no período de montagem do site. A gente conseguiu montar um sistema de tradução, então parte do site está em inglês, e também o Rafael Gonçalves já está
com algumas publicações no site, mas tirando essas exceções, sou eu que carrego nas costas. É um trabalho solitário, né, um trabalho que eu considero invisível, mas que eu faço assim com gosto, porque eu acho que seria uma pena que todo esse trabalho ficasse, né, só no meu HD, e seria uma pena que todo o trabalho que a gente faz na Unicamp, no laboratório, todas as nossas pesquisas, ficassem, né, só lá, no IFISH, né? Então, é um trabalho que eu faço com gosto, com a ideia de que o nosso trabalho é valioso e merece ser visto por muitas pessoas. Então, é isso, Clarissa. Obrigada, Pedro. Gente, eu vou colocar uma mensagem no chat também, para quem está de espectador, quiser, a Celeste, a Mariana, se quiserem pôr alguma pergunta, alguma coisa, depois da minha fala a gente pode ler, e também a gente pode conversar entre nós também, né, com certeza. Bom, eu vou fazer aqui o cronômetro, beleza. Eu sou a Clarissa Resch, né, sou doutora em Ciências Sociais pelo IFISH, na Unicamp. Atualmente estou como bolsista da Mídia e Ciência também, essa bolsa da FAPESP, uma bolsa de jornalismo científico, divulgação científica, para trabalhar junto com a RAFECT, né, que é a rede latino-americana de antropologia feminista das ciências e tecnologias. Meu trabalho com a RAFECT é a criação da estrutura digital, né, e manutenção dessa estrutura. Eu sou muitas coisas, mas sou artesã. Essa toquinha foi eu que fiz. Sou designer de produto de formação, depois fiz bacharelado, né? Depois fiz bacharelado em Ciências Sociais e o mestrado em Identidades e Culturas Brasileiras, né? Então, tenho uma carreira bastante interdisciplinar, mas focada bastante, dialogando bastante com antropologia e filosofia da ciência e tecnologia, né? Eu vou apresentar para vocês, eu vou ter o desafio de apresentar duas experiências no mesmo tempo, né? Então, acho que eu vou ser bem concisa e rápida, assim, para a gente conseguir conversar depois. Eu vou tentar apresentar aqui, tá, beleza. Bom, então eu sou editora de 3 blogs, né? Do blog do Labirinto, do blog da RAFECT e também sou editora na Platypus. Vou apresentar primeiro o Labirinto, depois a RAFECT e depois comentar rapidinho, fazer um pouco das provocações que eu tinha mandado para vocês. O Labirinto é um laboratório de estudos socioantropológicos sobre tecnologias da vida, né? Que foi criado em meados aí de 2019, coordenado pela Daniela Mânica, né? O site, ele funciona para a gente como uma estrutura de organização do próprio laboratório, né? E aí eu posso, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como isso funciona. Ele está hospedado no LabJOR, né? Eu acho que isso é importante falar, assim, já corroborando com a fala do Pedro, né? Porque muito do que a gente produz, né, sem ser dissertações, monografias ou artigos ou livros, né, quando a gente vai trabalhar com divulgação científica ou outras formas de publicação, hoje em dia a maioria dessas coisas estão hospedadas em bancos de dados que não são nossos, né? Então, quando você posta alguma coisa no Instagram, ou guarda lá no Google Drive, enfim, para a gente é muito importante que os nossos sites estejam no LabJOR, né, estejam com a Unicamp e sejam de guarda nossa, né, e usando o WordPress. Eu acho que é importante frisar isso também, como o Pedro disse, o WordPress ele é fácil, ele é simples para as pessoas editarem, e por que eu gostaria de frisar isso? Assim, acho que esse tipo de infraestrutura que o LabJOR na Unicamp oferece não é comum dentro das universidades, né? Eu estou falando isso porque já tive experiências tanto na Universidade de São Paulo quanto na própria Unicamp de departamentos que tinham outros tipos de plataformas, né? Como e que eram muito, muito, muito mais difíceis. Inclusive, a gente não conseguiu utilizar, não conseguiu criar um site porque não tinha como, né? Então, eu acho que ter o WordPress e ser hospedado na própria instituição
é algo que facilita muito para nós criarmos sites, né? A nossa página Quem Somos funciona como uma memória, né, de quem já passou, o que já aconteceu no laboratório. Eu queria tentar mostrar para vocês, será que eu consigo mostrar aqui? Acho que dá, né? Ou não? Acho que não dá. Eu não vou conseguir mostrar para vocês, então eu vou direto, depois, quem sabe, dê tempo de mostrar. O primeiro post no blog foi em 22 de novembro de 2020, né? E a gente, então, desde lá, esse ano, a gente vai fazer 5 anos de blog, né? Que é uma coisa muito legal. E a gente descreve o blog como um espaço vivo e coletivo, atravessado por diferentes vozes, experiências e formas de pensamento, né? A gente conta com a participação das integrantes do Labirinto e pessoas convidadas também. Então, de vez em quando a gente posta um post de outras pessoas, o que é muito legal também. São textos curtos, bem curtinhos, né? Acho que 3.000 palavras, 3.000 toques, na verdade, né? 3.000 caracteres com espaço. Mas a gente também tem algumas sessões especiais para textos mais longos ou produções que foram feitas durante as disciplinas. Por exemplo, agora a gente está com uma disciplina que a produção final vai ser uma revista hospedada no nosso site, né? Então, a gente também tem essas sessões especiais para coisas maiores. Hoje eu estava fazendo um levantamento e fiquei surpresa, talvez a Dani também não tivesse essa dimensão, mas a gente tem 142 textos publicados, o que eu acho que é muito, muito legal, assim, mostra um pouco do resultado do nosso trabalho, né? E outra coisa, assim como no blog que o Pedro apresentou, né, do LASPA, a gente trabalha bastante com as categorias, né? Então, a gente insiste em trabalhar com essas categorias, isso é muito importante para a gente. E hoje também eu fui dar uma olhada nas mais utilizadas, né? E eu fiquei muito contente, na verdade, né? Porque eu acho que esse trabalho, que é um trabalho até um pouco sentimental, assim, né? Quando você vai dar uma palavra-chave, não é muito racional, assim, né? Você não para, analisa, você vai lá e sente e coloca a palavra. Eu acho que isso traduz bastante do que é o labirinto e do nosso trabalho, né? Então, porque a categoria mais utilizada é ciência, né? Seguida por antropologia, feminismo, divulgação científica, comunicação, gênero e tecnologia. Eu, na minha opinião, depois a gente podia conversar sobre isso, né? Mas eu acho que reflete bastante o que a gente faz. Em 2025, a gente passou a integrar o blog de ciência da Unicamp, então a gente está nessa fase de adaptação e adequação, mas a gente está muito contente também por poder ter mais espaço, né, e mais um espaço maior de divulgação do nosso trabalho. Nossos desafios futuros com certeza, a manutenção do ritmo das postagens, os integrantes, as integrantes do laboratório são bastante comprometidos, então a gente tem uma equipe gestora, né, desse editorial, desse blog, que ajuda, por exemplo, a lembrar as pessoas, a cobrar os textos, a montar o cronograma, né, mas isso sempre é uma dificuldade. E a organização e reavaliação dessas categorias, né? Eu também fui ver e são 111 itens, né? Eu lembro que quando a gente começou o blog, a gente falou, não, vamos colocando e depois a gente agrupa elas e revê. Eu acho que talvez chegou esse momento depois de 5 anos, né? Passando para a Rafect, né? A rede, as articulações iniciais começaram em 2025 e essa estrutura, 2023, e a estruturação digital em 2025, né? Eu acho que muito seguindo a experiência do Labirinto, e também nas nossas primeiras reuniões, a gente identificou que um site era a coisa fundamental que a gente precisava ter, né? Para existir até enquanto rede, né? O que é muito muito doido, assim. Eu acho que é uma coisa que eu estou trazendo que eu ainda não pensei muito nisso, mas preparando a apresentação foi algo que me surgiu, assim, de como que o site funciona com essa estrutura de organização, né? Como a gente consegue se organizar e como que a gente consegue gerir o que a gente produz, né? A Rafect tem um blog que foi muito inspirado na Platypus e na minha experiência na Platypus, então algumas coisas a gente faz muito inspirado, como, por exemplo, a leitura dos textos pelas autoras, né, a leitura em voz alta, tanto por uma questão de acessibilidade, quanto por uma questão afetiva também, né,
São publicações quinzenais, e o que eu estou vendo acontecer a partir desses primeiros textos que as integrantes da Rafect estão enviando é a criação de um espaço íntimo e cuidadoso de fala, né? Os convites que eu fiz foram convites muito abertos, sem falar exatamente um tema ou uma linha, e os textos que estão chegando são textos muito reflexivos, né, bem antropológicos, como a Thaís disse, e que dão conta da importância da antropologia feminista, né, e como isso afeta nossas vidas profundamente. Os desafios futuros do blog da Rafect, a gente tem um desafio de transformar essas leituras em voz alta em podcast, porque a Daniela, né, e eu também, a gente faz parte do Mundaréu, que é um podcast de antropologia, então pensar em reunir essas leituras e transformar elas também em um podcast, lidar com as categorias, que eu acho que sempre é uma questão, né, quando você está trabalhando com indexação de publicações, e tentar entender, né, ou experimentar como que esses textos podem se articular com publicações acadêmicas, né? Eu acho que o que a Kim trouxe de um post virar um artigo ou virar um capítulo de livro, ou isso é muito interessante, né? E aconteceu comigo, depois a gente pode conversar. Essa pergunta que eu trouxe para o pessoal, né, para o Pedro, para a Thaís, por que os grupos do nosso campo, né, de socioantropologia da ciência e tecnologia, de STS, CTS, mantêm blogs, né? E aí, eu acho que a minha resposta tem a ver com a minha trajetória, que é muito parecida com o que vocês falaram também, que é essa experiência da internet antiga, né, dessa, sei lá, primeira internet. Eu também tive blog, tive fotolog, aprendi, sei lá, muito criança, tinha, sei lá, 12 anos a mexer em HTML, CSS para trocar a cor do fundo, colocar coisinhas no blog, né? Eu acho, não sei, quando eu perguntei isso para vocês, isso já era uma hipótese para mim, e ouvindo vocês talvez reforçou, assim, que eu acho que essa experiência que a gente, pessoas mais velhas, assim, que viveram essa primeira internet, a gente tem, é uma memória muito viva, né? E todo dia a gente é confrontada com ela, né? Nessa realidade de hoje, assim. E que não volta mais, né? Mas eu acho que talvez essa semente em nós traga um pouco dessa esperança tecnológica que tinha aí no final da década de 90, anos 2000, né? Do que seria essa internet. E talvez esse encanto tecnológico que essa época trouxe, de alguma forma, ainda reverbera a gente nos blogs e até nas escolhas dos temas, né, que a gente procura. Eu acho que quem vai para antropologia da ciência e tecnologia, de alguma forma, gosta bastante, né, de ciência e tecnologia. Também encerro por aqui, para a apresentação. Agradecer também, né, foi muito, muito bom ouvir vocês, assim, várias coisas em comum, né, acho que mais do que eu estava esperando. E abrir para conversa, abrir para se alguém, eu não sei se alguém quer perguntar do pessoal. Agora só tá a Marina, se a Mariana quer perguntar, ou se alguém quer falar alguma coisa sobre essa provocação, por exemplo, né? Desculpa, Pedro, pode ir. Não, só para começar com alguma pergunta assim para as colegas de mesa aqui sobre o que vocês acham sobre plataformas como o Instagram e o uso possível, interessante a ser feito a partir dessas plataformas. Eu esqueci de mencionar, quem criou o Instagram do Laspa foi a Thaís Capovilla, e eu ainda não sei o que fazer com isso, então eu estou ainda tateando, então eu queria perguntar para ter opiniões aí, como usar o Instagram. Acho que a gente pode ir respondendo, né?
e depois a gente passa a palavra, então, para as outras. Eu abaixei sem querer a da Mariana, mas aí a Mariana e a Ana. Kim, are you able to listen to us, to understand what we are saying? Yes, a bit behind because what happens is like I think it's a 1.5 or 2 minute delay, but I'm catching up and I realize the question and answers have started and I've read everything everyone's seen. So thank you. Sorry to be like No, slow. no problem. I was searching about platypus on Instagram, and I don't think that platypus have an Instagram. Platypus have one. So We do not. why not? Pedro asked about using Instagram or not, but why not? Because Platypus is a big blog. I don't know if the people know this here, but could you say to us about how many people see the blog per day or something like this to have a dimension? And Yes, actually. why do you choose to not have Instagram? You know, we haven't actually had the conversation. I think I just came on in January. I started as the managing editor, but I have not had a conversation about Instagram since then. I will also say that we have one specific person for social media who does just the promotion, and she basically thinks of this promotion as in conversation with the audience that we have grown and developed, which I think takes us to that larger question of should we be on Twitter or Blue Sky or when like Mastodon, when like people migrated out of Twitter, we have not had that kind of migration, but basically I think over time we've developed a following on Twitter, and we have a newsletter where if people are not on Twitter, they can get updated every time a post is sent out, as well as if anyone in the broader network has a query or wants to advertise a panel or something like that. But now that you bring it up, Pedro, I will ask next time. I think we have just been super internal facing, at least in my understanding of the blog, as what are we producing, how, like, what is the kind of scholarship we are putting out, and less so how do we market it, which I think is just on us. For our analytics last year, we had about 52,000 readers of across all posts combined. I don't have, I think, broken down by post, but we have it like what were the 10 most read posts, for instance. And we have a sense of like most people read this, I think, from, of course, their mobile device and their desktop. We have a sense of like where people read it from. A lot of US users, but also Taiwan, Canada, South Korea, Australia, Germany, Brazil, the Netherlands. And I'm curious what it's like for other folks in terms of viewership. Like what numbers do you all see? Do you know how many people read it? I'll translate it after you speak, so I might be a little slow to catch up. Eu queria responder essa também, obrigada, Kim. Eu queria responder essa também, porque assim, eu pessoalmente, eu não tenho redes sociais desde 2020, né? Eu saí do Instagram, saí de tudo. Tem um fake no Facebook para comprar coisa no Marketplace, mas sou uma usuária pesada assim de WhatsApp, né? Então eu não tenho redes sociais, assim. E eu não tenho por uma questão de saúde mental, porque eu sou uma pessoa neurodivergente, né? Eu tenho TDAH, então eu não tenho espaço mental para colocar Instagram assim, mas também e cada vez mais por uma questão política, assim. Eu acho que isso é um problema que vai se agravar e está se agravando, assim. Então eu sou dentro assim dos espaços
Mundaréu, do Labirinto, da React, eu sou a pessoa militante que vai sempre falar não quero, sou contra, né? Mas, obviamente, eu falo mais por uma questão de ter alguém dissidente, mas é óbvio que a gente... óbvio, né? Eu entendo a importância, sabe? E agora, por exemplo, estou postando as coisas no Instagram da Rafect, assim. Eu acho que o que a gente vem discutindo internamente é cada vez mais sair, né? Não trabalhar para essas plataformas. Então, fazer o que você falou, Pedro. Postar lá para chamar para o site, né? E não gastar muito tempo interagindo ou fazendo esse tipo de trabalho. Assim, eu acho que isso mudou. Não era assim, internamente, como consenso, a gente pensava de uma outra forma, mas eu acho que com as mudanças atuais e a fascistização, né, dessas plataformas, a gente decidiu ir migrando, porque, de verdade, assim, eu acho que essas pessoas que são as donas do Facebook, do Instagram, enfim, do Twitter, né, do X, enfim, são contra nós, né? Estão contra nós, né? Estão nos perseguindo, querem nos matar. Então, assim, não faz sentido na minha cabeça a gente dar tanta vida e tanta energia vital para esse espaço, assim. Eu entendo a necessidade de estar, mas cada vez menos e cada vez mais investindo nos nossos próprios espaços, né? Eu falo desse meu ponto de radicalidade dentro dos grupos, mas é isso, né? Dosando ela. Não sei se mais alguém gostaria de responder essa questão de... Vai lá, Thaís. Então, eu queria falar sobre a experiência do blog do Jeito, né, com as redes sociais, né. O maior fluxo de visitantes do nosso blog e principalmente do nosso site, né, que bom, o Jeito passou a fazer parte da rede Blogs Unicamp, e aí a gente tem o nosso site, né, que é um domínio próprio, e aí o domínio do blog passou a ser o do Blogs Unicamp. Eu não vi ainda os números no Blogs Unicamp, mas eu sei que os do site, a maior parte do nosso fluxo de visitantes vem do Google, e aí é uma batalha contra o SEO, né? É tentar escrever as coisas de um jeito que seja de alguma maneira interessante, né, para o Google, para ele colocar lá os resultados mais acima. Mas quando o blog estava dentro do domínio do site do Jequiti, o nosso maior fluxo de visitantes pro blog, especificamente, era o Instagram. Então, o Instagram funciona um pouco como esse ponto de comunicação com as pessoas interessadas no nosso conteúdo, né? Eu sei que estou usando palavras horríveis, né, para falar. Palavras de gente que trabalha com 100% vendidas à plataformização, mas enfim, peço perdão pelo vacilo. E aí, no fim das contas, estar no Instagram é muito importante para a gente nesse sentido, porque parte das pessoas que lêem a gente vem de lá, né? E aí, eu estava tentando procurar aqui, eu não consegui encontrar, mas sou capaz de apostar também que o Instagram segue sendo um chamariz muito importante e às vezes nem da pessoa clicar direto no link, mas saber que tem e uma hora ir lá visitar, e aí, enfim. Mas é uma guerra meio ingrata, né? Uma coisa meio... Porque a plataforma tem regras muito particulares, então, assim, atualmente, e que mudam aleatoriamente, né? Então, agora o Instagram está priorizando posts compartilhados. Então, se ela fazer um post, tem que fazer um post em conjunto com outras pessoas, aí esse post ganha mais relevância, o algoritmo mostra mais. E assim, no fim das contas, nem sempre cabe no nosso trabalho, e não deve caber nunca, na verdade, no nosso trabalho, o que a plataforma quer, né? Enfim, é um equilíbrio muito, muito tênue, né? De tentar lutar contra o algoritmo da plataforma, ter algum interesse nela,
mas também não é um grande interesse, e ela também não tem muito interesse na gente, né? Então, assim, é uma relação ao mesmo tempo estranha, mas que eu acho que tem alguma importância, sim, né? Bom, pelo menos para o blog do Jeito. Ana, você quer responder também? Sim, eu acho que pensando na pergunta do Pedro, assim, o Blogs Unicamp, pensar em números é difícil porque a gente é um monte de canais, assim, né? Então, depende do que está acontecendo ali. Mas, em geral, a gente tem aí o meu blog, que é o de ensino de ciências, a gente tem cerca de 3 mil visitas por mês, né? Isso com uma produção baixa, assim, né? Uma produção de, sei lá, talvez um post por semestre a gente está trabalhando agora, assim, né? Tô com um monte de gente em fim de qualificação, e doutorado ali, e daí a galera escreve menos, né? Porque tem um outro documento para escrever, assim. Mas eu acho que o Instagram, na verdade, eu acho que o que aconteceu com o Twitter mostrou uma coisa que dentro do Blogs a gente já defendia, que é não depender de redes sociais. As redes sociais são shopping centers, assim, a gente está ali na praça de alimentação, encontrando pessoas e enquanto passeiam e, enfim, fazem alguma coisa, né? Essa é a minha impressão de rede social. Então, tem a questão da fasticização, a gente pode abordar isso por vários, né? É um espaço de entrega de conteúdo e não de produção de conteúdo, na nossa perspectiva do Blogs. Nós temos trabalhado pouco em redes sociais, a maioria das nossas buscas vem pelo Google, vem por plataformas de ensino, privadas e públicas, muito. O Blogs Unicamp, ele é muito usado em escolas, então vem por editora de livro didático, vem por... Então, assim, realmente claro que a gente está lá nas redes. Durante a pandemia, nós trabalhamos com conteúdos para as redes, para serem consumidos ali nas redes, mas não é nosso foco. E eu não acho que o Instagram é uma boa ferramenta. Como o Twitter não era. O Twitter tinha uma outra funcionalidade, tinha muito profissional de comunicação ali, jornalistas, e nosso trabalho era muito mais com os jornalistas, né? Então, a gente tem trabalhado com o Instagram para pouca coisa, e eu não acho que é uma boa plataforma, porque a gente está concorrendo em termos de algoritmo e numa lógica de concorrência que a gente não vai entrar, como disse a Thaís, assim, a gente não deve entrar nesse sentido de que a gente tem que produzir muita coisa para lá, e aí a ideia é qual é o tempo de produção de um conteúdo de divulgação científica que seja bom, que tenha estudo, que tenha um perfil de comunicação específico, pensando como uma plataforma de comunicação. Tem como fazer tudo isso, e como o Pedro falou, sozinho, não tem. Então, assim, rede social é uma coisa que eu não acho que deva ser investido como as pessoas investem. Porque assim que a plataforma muda de ideia, e o Twitter foi exatamente isso que aconteceu, os nossos perfis deixam de ser relevantes. E dentro de uma perspectiva que é feminista, que é decolonial, que é, enfim, contra uma série de questões, incluindo o fascismo, imagino que todo mundo aqui, né, esteja dentro dessa página, assim, a gente não vai ter espaço. E eu acho que como adultos, assim, funcionais, isso é fácil discutir. Com alunos de graduação que estão entrando, gera um tipo de frustração que é muito bizarro. Porque o perfil demora para ascender, eles não têm objetivos tão claros com a divulgação científica, e eles nem sabem com que estão ficando frustrados. E, na verdade, é porque o conteúdo deles, às vezes, não está de acordo com o que a plataforma acha que tem que acontecer. Né? Então, eu acho o Instagram uma ferramenta ruim de comunicação, para uma boa comunicação. O que é um desafio, porque a rede social ela tá ocupando esse lugar de uma comunicação hegemônica, né? Como espaço, não como voz, de vozes como, enfim, pessoas periféricas, né? Obrigada, Ana. Pedro, você quer comentar? Aí a gente passa para a Mariana fazer a pergunta, pode ser? Pode. Eu agradeço. Quer comentar?
Como é que é para você isso aí? Não, não, é isso mesmo, exatamente como vocês falaram. Acho que agradeço compartilhar as experiências. Obrigada. Então, Mariana, muito bem-vinda, muito feliz de te ver aqui. Oi, obrigada, Ótimo. gente. Boa noite. Primeiro, eu queria parabenizar as apresentações e a organização dessa atividade hoje. Eu gostei muito, achei muito legal. Eu me chamo Mariana Lima, sou de Salvador. Moro aqui em Salvador. Atualmente eu faço um pós-doc, estou no pós-doc. Conheci Clarissa e Kim há um tempo atrás, assim, muito legal reencontrar vocês. E eu tenho uma pergunta. Eu também faço parte do time editorial de um blog da Society for the Social Studies of Science no Sul Global. E eu tenho uma preocupação muito grande assim, de tentar garantir a diversidade de vozes para quando convido pessoas para poder escrever para o blog. Eu sei que tem blogs que funcionam de formatos diferentes. Eu acho que o blog da Forest é mais parecido com Platypus, que a gente entra em contato com algumas pessoas, né, e convida para escrever para o blog. E aí eu queria saber um pouco de vocês como é que funciona essa curadoria. Eu sei que às vezes os blogs e sites que são mais vinculados à universidade é um tipo diferente, né, de textos que são publicados, e aí eu queria saber um pouco, porque é uma coisa que é uma preocupação minha, porque às vezes a gente tem a tendência de convidar pessoas que a gente conhece, assim, mais próximas, e aí eu fico assim, nossa, como é que eu faço para conhecer outros trabalhos e não ficar publicando coisas de pessoas próximas a mim, ou que eu conheço. Então, assim, just to say to Kim, thank you for your presentation. I'm very happy to see you here. And I was asking how you guarantee diversity of voices in the blog, how we can find people to write for the blog. Thinking about different voices, how you do that, like how you find people to write for the blog, with the guarantee that you are assuring diverse voices. E eu acho que é muito uma ferramenta muito interessante, assim, principalmente eu também, como me considero, algumas pessoas me dizem assim, você não é mais pesquisador em início de carreira, mas eu me considero também. Então, para mim, também tem sido uma experiência muito boa, como a Kim falou, de revisar textos de outras pessoas. Tem me ajudado bastante assim, no desenvolvimento dessa outra tarefa, né? Como pesquisadora, de revisar textos e dialogar conhecer pessoas também. E é isso, obrigada. Não sei se, I don't know, Kim, if you could understand what I talk, but I can write. Yes, it is. Deepal is working on translating it right now. Sorry to always be behind. Okay, I will write on the chat, or I don't know. Oh, no, don't worry about it. The translation came up. I'm just reading it. Okay. Acho que eu quero começar a responder bem brevemente. A gente tem mais 4 minutos. Acho que foi o que você falou, né, Mariana? Acho que funciona um pouco para a gente no Labirinto e na Rafect, acho que os dois, é uma circulação principalmente de quem está nos nossos grupos, né? No Labirinto, acho que é um pouco mais restrito, a gente faz esforço mesmo, assim, né? No começo do semestre, a gente abre e fala, cada um daqui vai escrever um post, e aí já bota lá, assim. É uma das primeiras coisas, inclusive, que a Dani fala quando entra alguém, sabe? Esse aqui é o Labirinto, a gente é o laboratório, e cada pessoa aqui escreve um post, tipo. Então, a gente faz esse esforço para mesmo como uma atividade do laboratório, né? As pessoas convidadas normalmente cruzam com a gente em disciplinas, são amigos também. Na Rafect, nesse primeiro momento, a gente está chamando a rede, né? O que eu acho que é muito bonito também, sabe? A gente
sei lá, compondo esse jardim, assim. Eu acho que a Kim vai poder responder melhor, porque a minha experiência na Platypus, eu acho que vai na direção do que você está querendo dizer. Inclusive, é uma inspiração para como eu imagino a Rafect no futuro, né? Que é ter algumas pessoas que são também editores e que essas pessoas vão convidar outras pessoas. Então, eu acho que pensando em ampliação, esse jeito também é interessante. Né? Alguém mais quer responder? Eu acho, respondendo também, Mariana, eu acho que é difícil a gente ter uma curadoria com diversidade sem efetivamente se cercar de diversidade. Porque quando a gente tenta, a partir do pressuposto de que tem que ter diversidade, tipo, falando como uma mulher branca, enfim, né, com um sobrenome que não se consegue falar, nem eu sei como fala meu sobrenome. Não tem muito como, sabe? Tipo, ou a gente efetivamente embarca numa lógica de que o meu grupo de pesquisa tem que ser diverso, não dá para fazer pesquisa fora do eixo da diversidade, né? E diversidade como pressuposto, com uma imersão, enfim, não só temática, mas de convivência, né? Eu acho que isso vai se dando de maneira mais, enfim, mais óbvia, né? Tipo, não é um esforço. Ela tem que ser um esforço no sentido de um esforço ativo constante. A academia tem que ter esse esforço ativo constante. E acho que é isso. Isso no meu grupo. No blog de Ciência da Unicamp é uma dificuldade. Agora, casualmente, tem muito mais mulher envolvida no projeto sempre. Né? Assim, eu acho que mulheres trabalham muito com divulgação científica, especialmente em plataformas em que elas não precisam aparecer. A gente sabe que tem muito menos ataque ao nosso trabalho em plataformas textuais do que em plataformas visuais e podcasts e uma série de coisas. Então, tem isso a gente percebe bastante, né? Assim, os ataques são diferentes, sabe? Então, também tem isso. A divulgação científica escrita, ela é muito povoada por mulheres. Eu assim, mas aqui é vozes da minha cabeça, né? Mas eu suspeito que tem um pouco a ver com o modo como o hateamento acontece, de maneira diferente na instituição. Mas igual, eu acho que é isso. Ou a gente convive com a diversidade e tem ela como base do nosso trabalho, ou vai ficar um trabalho falso e forçadamente diverso. E aí também não sei se faz sentido, né? Obrigada. Mais alguém gostaria de responder? Kim, could you respond? Because I think Platypus works well in this topic. Yes, thank you for asking this question, Mariana. And I'm really glad to see you here and be in conversation with you also. I love thinking about this as when we do training and when we recruit people, we kind of make the expectation clear that at least 2 of the 4 posts you will write need to be bilingual posts, so English and another language. But sometimes I'll get these really sincere editors who email me saying, I can't find anyone who is able to write in a language other than English. And I'll be like, can you really not find someone? And then they'll be like, no, I'll search. So I kind of, I present myself purposely a bit, I'm glad this is not being recorded, as, encouraging people or pushing people to think with this. But I will also say that the contributing editors have been really, really good for the most part about finding people, because what often happens is, given anthropological fieldwork or archival work, people will write for an audience that they are in conversation with or want to be in conversation with, but there is not a lot of blogging in that area. And so we're trying to build some of the infrastructure around that. But I think the other thing is, in addition to when AI has come, it really changes the nature of thinking about diversity and translation. Of course, beyond just the question of translation and language diversity, because then I've been going back and forth with
couple of people who talk often about, the idea of being comfortable in English, or, writing that first post in English. Clarissa once had a post for us where it was written in Portuguese and the second language was in English. And I know that on the blog, that kind of really, we had to figure out even that little bit of the infrastructure, right? Our first language was just not, we're just like, oh, wait, what is this? And so that all of this has really made me rethink what diversity looks like, because we say, we want pieces from the global south, we want diverse pieces, but if English is still the first language we publish in, because it's what we have the infrastructure for, I think that kind of sets some boundaries on what diversity can look like, because ultimately your first audience is imagined as a reader who approaches and sees the blog in English and sees the line that says, this is also available in Portuguese or another language. One other thing to say about diversity is we always have our posts audio recorded and our images described, just so that readers can access it with whatever need they have. Like if they're seeing an image and don't know what it is, they have an image description. It doesn't have to be that we assume only screen reader users need this. Or if you're going on your way to work and you want to hear the blog instead of reading it, we always have people record audio with their blogs for whatever language the blog post is in. So I think those are some ways we open up our imagination of who the reader is. But I want to say this only to say I inherited a lot of these great things. I don't think any of the policies that we're seeing that I described today, especially started with me, but I'm really grateful to all of the editors who have done work over the years to think about what access might look like, as well as getting a wider range of voices. Thank you so much, Kim. Eu acho que a gente tem que encerrar, infelizmente. Foi uma conversa muito gostosa. Espero de verdade que seja a primeira de muitas, assim. Tô aqui com a cabeça pensando já em várias coisas, né, que a gente pode fazer, tanto colaborações entre os blogs, quanto, não sei, até publicações em revistas, assim, falando sobre isso, porque é uma experiência muito interessante, né? E é muito interessante que seja no nosso campo, assim, né? Eu acho que isso é uma coisa a se trabalhar. Thank you so much, Kim, for being here. I was saying that I hope that this is just our first conversation. We can, Hafect and Platypus will collaborate together. So I hope we can collaborate, writing, posting. E é isso, gente. Muito obrigada. Ótima noite, ótimo friozinho para nós. Um beijo, até mais.